Boa tarde a todas e todas. Aqui é o professor Alex Mengel. Hoje iniciaremos mais um assunto, né? Então, hoje nós trataremos a ciência como campo social, a ciência como campo de disputas. Para isso, nós vamos utilizar do autor Pierre Bourdieu, que é quem cria o conceito de campo e também quem trata primeiro a ciência como campo de disputas. Bom, para isso, né, vocês vão ler o livro Os Usos Sociais da Ciência por uma sociologia clínica do campo científico. Esse trabalho, esse livro, é um livrinho bem pequeno e é o resultado de uma palestra que ele deu no final da década de 90, né, no Instituto Nacional de Pesquisas Agronômicas na França, né? Então o Instituto Nacional Francês, em um momento que aquele instituto discutia, aquela organização discutia uma, uma reforma institucional, né? Então ele vai fazer essa palestra como uma maneira de contribuir na discussão que eles estavam realizando, né? E a partir dessa para essa discussão, então ele coloca algumas questões, né? A primeira delas é quais são os usos sociais da ciência, né? E aí nós vamos lembrar da pergunta que o, que o que Max Weber fazia, né? De qual é a vocação da ciência, né? Além dessa pergunta, como vocês verão no texto, Bourdieu se questiona se é possível fazer uma ciência da ciência, uma ciência social da produção da ciência, capaz de escrever e de orientar os usos sociais da ciência, né? Basicamente, são essas questões que ele irá tratar, né? Inicialmente, já uma crítica no livro que vocês vão perceber as duas perspectivas de compreensão da ciência que ele considera existir naquele momento, né? Uma compreensão que a a mais superficial, né? Que simplesmente basta você estudar os textos da ciência, das diversas ciências, para você compreender qual é o sentido dela, para que ela serve, quais os usos sociais, né? E uma analogia que nós podemos fazer é que analisar a ciência pelos seus textos é o mesmo que analisarmos uma empresa pelo seu produto, analisarmos um estado simplesmente pelas suas leis, né? Sem compreender em quais disputas que ambas organizações estão inseridas, né? E por que das decisões tomadas. Já há uma outra perspectiva, né, que simplesmente afirmava ou reconhecia ou tentava compreender que a ciência era simplesmente um reflexo da sociedade onde ela estava inserida, né? Então, se nós radicalizássemos o argumento, nós poderíamos dizer que para compreender a ciência bastaria que compreendêssemos e que analisássemos a sociedade e que a ciência seria simplesmente o reflexo dessa análise, né? Então, são aquelas perspectivas que simplesmente vão analisar um texto pensando na época onde ele se inseria, né? Ou uma perspectiva marxista pensando na estrutura da sociedade onde aquela ciência, onde determinada ciência foi desenvolvida, né? Em contraposição a essas duas perspectivas, né,
ele propõe, então, pensar a ciência como campo, né? A ciência como campo social, como campo de disputas, né? Esse conceito, o conceito de campo que ele utiliza, né, e que ele cria, né, é interessante a gente pensar em que período que ele é criado e de que maneira ele dá resposta a desafios existentes, né? Um período que ele é criado, né, no início da segunda metade do século XX, né, existiam duas grandes perspectivas de compreensão da sociedade, né? Uma delas, uma delas afirmava que para compreender a atuação das pessoas, para compreender a ação social, para compreender a ação dos indivíduos, seria necessário compreender a classe social onde que ela estava inserida, compreender como que ela se inseria nessa estrutura de classes, né? Então, basicamente, se pressupunha que determinados indivíduos teriam determinados comportamentos. E a partir dessa pressuposição, alguns comportamentos, algumas ações ficavam bem difícil de compreender. Por vezes ainda a gente até pode ver pessoas falando, né, que como que aquele fulano tem aquela, um exemplo bobo, né? Mas como aquele fulano tem aquela opinião se ele é daquela classe social? Como que aquele fulano tem aquela opinião ou como que ele faz aquilo se ele é daquela religião, né? Então, pressupunha que você sendo um capitalista, você ia atuar de determinada maneira. Você sendo um camponês, você ia atuar de outra maneira, né? Então você, nessa perspectiva, né, em outras palavras, se retira completamente a capacidade de agência do indivíduo, né? A capacidade de agência nós podemos entender como a capacidade de refletir sobre a realidade existente, de atuar sobre ela e de fazer a diferença, né, nela, de conseguir de alguma maneira modificar aquela realidade até. Então, você tira completamente do indivíduo essa capacidade e você coloca sobre classes, sobre estados e assim sucessivamente. Uma outra perspectiva era aquela que vem da economia neoclássica, que pensava que o indivíduo ele era capaz de refletir sobre a realidade, de raciocinar sobre a realidade e de tomar decisões acertadas sobre ela. Então o indivíduo era capaz de fazer o cálculo e era capaz de tomar as decisões mais acertadas ou de sempre tomar decisões a partir do raciocínio, né? Então colocava sobre o indivíduo um poder bastante grande de agência, uma capacidade decisória bastante grande, né? Contrariando a isso, ou dialogando com essas perspectivas, né? Uma perspectiva que coloca muito peso sobre a sociedade, uma outra perspectiva que coloca um peso muito grande sobre o indivíduo. Bourdieu constrói essa teoria, esse arcabouço conceitual que fala que, na verdade, nós devemos compreender e interpretar a sociedade como um campo social, como um campo de disputas, né? Ele diz assim, para compreender a ação social de um indivíduo, não basta nós compreender a classe dele, nós precisamos compreender quais são
qual é o espaço que ele ocupa em determinado campo, quais os interesses que ele tem, com quem que ele está dialogando, como que ao decorrer de sua vida são formados os seus comportamentos, né? Quem é esse indivíduo? Aí também entra um outro conceito que nós não vamos trabalhar aqui, mas o conceito de hábitos, né? Ou seja, aquela maneira que o indivíduo tem para se comportar, uma maneira de pensar, uma maneira de se relacionar com o seu entorno, né? A única maneira que ele tem para fazer isso, né? Como você sabe, nós não escolhemos maneiras de pensar, nós simplesmente pensamos em determinada maneira ou outra, né? Então, esse conceito de campo social, por um lado, ele conforma as disputas existentes, né? Ele consegue dizer que há em toda a sociedade há disputas e que grupos, indivíduos, organizações participam dessas disputas, têm interesses nessas disputas, mas por outro lado também possibilita pensar esse campo como uma estrutura de regras formais e informais, né? Uma estrutura que acaba conformando uma maneira de pensar, né? E além disso, né, essa estrutura de regras é interessante pensar que esse campo social, ele ao mesmo tempo que o Bourdieu olha ele como sendo as regras do jogo, é diferente de uma visão de outras visões, porque ele diz que não, essas é diferente de um jogo de futebol onde as regras estão pré-definidas. O campo social, essas disputas, essas regras são conformadas e modificadas pelos atores que participam delas, né? Então, uma sociedade como um país, a gente poderia olhar como um grande campo social, como um grande campo de disputas. Internamente a essa sociedade existem campos sociais específicos, ou existe, por exemplo, o campo religioso, o campo político, o campo econômico, o campo científico, né? E dentro de cada um desses campos, o que diferencia cada um desses campos é que em cada um deles há regras específicas às quais os indivíduos participam, seguem. Não basta eles olhar para as regras sociais existentes na sociedade, mas eles têm que compreender e saber atuar em, uh, em em uma estrutura de disputas específicas, com regras específicas, né? E aí, a partir dessa compreensão, a gente pode diminuindo, por exemplo, dentro do campo social, dentro de um campo científico, a gente pode pensar até uma instituição como o INRA, como a universidade, como a Embrapa, como campos de disputa específicos, como campos sociais específicos, né? Então, qual é a diferença ou como que a gente pode caracterizar, melhor dizendo, um campo social para nós pensar na ciência como campo de disputas, né? Uma das características que vocês vão ver no texto é que a agência dos atores, né? Os atores têm capacidade para atuar, mas essa disputa ela é limitada pela estrutura, né? Bom, primeiro, antes disso eu não coloquei aqui, tem regras específicas, né? Essas regras são a estrutura que está colocada aqui, né? Então, os agentes
têm capacidade de agência, né? Eles conseguem modificar sua atuação, mas essa atuação ela é limitada pela estrutura, né? Ela é conformada pela estrutura. E uma outra característica é que há disputa de poder, né? Os agentes eles buscam modificar o espaço que eles ocupam no campo. Por outro lado, eles buscam manter, dependendo da posição, manter a estrutura do campo ou buscam modificar a estrutura do campo de acordo com seus interesses, né? Bom, as disputas que acontecem, né, elas são definidas ou elas são acho que a melhor palavra mesmo é definidas, é bastante pesada, né, mas eu acho que é isso mesmo, de acordo com o capital simbólico dos atores, né. De onde vem essa ideia de capital simbólico que o Bourdieu trabalha, né? Se vocês pensarem o que é o capital econômico, né, fica bem fácil de pensar o que é o capital simbólico. O capital econômico ele é a acumulação de recursos, né, a acumulação de recursos econômicos, que significa a acumulação do trabalho ao longo do tempo. E não só o trabalho daquele que acumulou, mas ele consegue também acumular o trabalho dos demais, não é mesmo? Por meio da mais-valia. Mas vamos deixar essa segunda parte aqui, né? Mas então, o capital econômico basicamente é a acumulação do trabalho ao longo do tempo, né? Que se teve, e se conseguiu acumular riqueza a partir de determinado estado, ou a partir de determinada empresa, ou a partir de determinado indivíduo, né? Então, significa que é necessário tempo e é necessário domínio de determinadas regras, é necessário poder para você conseguir aquele acúmulo, né? O capital simbólico, em analogia ao capital econômico, ele também é necessário tempo para ser acumulado. Se acumula trabalho, se acumula esforço em determinada direção que não é econômica, né? Se eu não me expressei muito bem, vou tentar até o final dessa apresentação tornar isso mais claro, né? Então, o capital representa um poder sobre um campo, o produto acumulado do trabalho passado. Logo, sob os mecanismos que contribuem para assegurar a produção de uma categoria de bens e, deste modo, sobre um conjunto de rendimentos e de ganhos. Então, na disputa de um campo, né, além de haver agência de atores, além de haver disputa de poder, além da agência limitada pela estrutura, há uma variável temporal, né, para compreender o campo. Aqueles que têm melhores posições no campo acumularam ao longo do tempo essa posição, né? Então, isso é um elemento fundamental para compreender como se organiza esse campo, né? Então, ele fala que a proposição dele, a hipótese dele, consiste em supor que entre esses dois polos, né, aqueles dois polos, um considerando que só é necessário a gente olhar o texto e o outro só é necessário olhar para a estrutura social onde as pesquisas são realizadas, né, entre esses dois polos muito distanciados, entre os quais se supõe um pouco imprudentemente que a ligação possa se fazer, existe um universo intermediário que chama o campo literário, o campo artístico, jurídico, científico. Esse universo é um mundo social como os outros.
mas que obedece às leis sociais mais ou menos específicas, né? Então, não basta a gente olhar para a sociedade, né, que como se define a construção do conhecimento científico vai passar por regras específicas daquele campo e que, sem compreender essas regras e sem compreender as disputas relacionadas a elas, não se compreende como que se estabelece ou como que anda, talvez, a melhor palavra, o conhecimento científico ao longo do tempo. Como evolui não no sentido de melhorar, mas evolui no sentido de andar o conhecimento científico ao longo do tempo. Então, o campo científico, né, a noção de campo, né, ele afirma, está aí para designar esse espaço relativamente autônomo, esse microcosmo dotado de leis próprias. Né? Então, não basta a gente entender como que é o macrocosmo do campo social de determinado país. Né? Ele é submetido a leis sociais que não são as mesmas. Né? O acúmulo de capital na sociedade é diferente do acúmulo de capital no campo científico, que é diferente do acúmulo de capital no campo religioso, que é diferente do acúmulo de capital no campo político. Né? Existem regras específicas do campo científico e existem capitais que só têm validade no campo científico. Então, a gente consegue definir mais claramente a existência desse campo específico conforme é aumentada essa autonomia. Né? Quanto mais fortes são essas regras, quanto mais evidentes são essas disputas e diferentes das disputas que acontecem no resto da sociedade. Né? Eu fiz essa figurinha aqui, né, para tentar explicar de uma maneira melhor para vocês, né? Mas eu não quero que vocês pensem que eu estou sendo taxativos, né? Porque eu tentei ser didático aqui, né? E usei exemplos, números que não existem. É só simplesmente para deixar um pouco mais claro para vocês, né? Vocês pensam, então aqui trata da composição ou distribuição de capital no campo científico. E, obviamente, conforme essa distribuição e composição, mais bem posicionado está um indivíduo ou grupo nesse campo. No caso aqui está falando de indivíduo pesquisador. Né? Vocês sabem que, pensem na sociedade, né, como um todo. O lugar ocupado na disputa de poder nessa sociedade, você no macrocosmo, vai ser o lugar ocupado por um indivíduo, vai ser uma composição do capital que esse indivíduo tem. E aí vocês sabem que vai ser considerado o capital econômico, o capital político. Às vezes não é uma pessoa muito rica, mas politicamente ela tem um grande capital, ou um grande capital religioso. Nas ciências vocês veem que como que a gente vê a composição como que a gente vê a importância de um pesquisador na definição dos rumos da ciência, né? Então, o Bourdieu, mesmo nesse texto que eu pedi para vocês lerem, ele nos dá muitas dicas, né? Então, se a gente observar quais são, existem dois tipos de elementos, depois a gente vai retornar neles. Um é um elemento institucional, um elemento político, né? A posição que esses indivíduos ocupam, e por outro lado, um elemento de prestígio, né? Por exemplo, se esse pesquisador tem prêmios, se esse pesquisador consegue financiar muitos projetos, se esse pesquisador é muito citado pelos seus pares, ou seja, muito reconhecido por esses seus pares, se esse pesquisador participa
e lidera grupo de pesquisas, se esse pesquisador participa de corpos editoriais de revistas importantes, dizendo quais artigos podem e não podem ser aprovados, a participação dele de comitês de pesquisa, se vocês forem olhar aqui no nosso caso, se o cara participa da SBPC, se ele participa, se ele é importante para definir, no caso das ciências sociais, a direção da Ampox, se ele é importante a definição dos rumos da SBS, né? Então eu tentei colocar isso em números, né, nessa figurinha. Os números de fora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 8 pesquisadores diferentes, né? Esse número aqui, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, é o conjunto de cada um. Por exemplo, se ele aparece aqui na linha de 30, né? Se aparece aqui no meio entre 30 e 35, quer dizer que tem 32, né? Mais ou menos 32. O roxinho, citações, quer dizer que então que esse pesquisador tem 32 citações. Pesquisador 6. O pesquisador 5, ele tem só 25 citações. O pesquisador 4, ele tem entre 10 e 15 citações, né? O pesquisador 3, ele tem quase 15 citações. O pesquisador 2 tem 17 citações e o pesquisador 1 tem 10 citações. E o 8 tem 15 citações, né? Então, essas linhas concêntricas, elas vão dizer o número de cada um dos grupos, né? Então, se vocês fossem ver, né, a distribuição de capital nesse campo, ela se dá pelo somatório de todos esses elementos que, numa pesquisa prévia, se estudou e se estabeleceu como importantes. Então, se viu que o pesquisador, e inclusive, desculpem agora que eu vi na figura, faltou uma linha total, né? Então, o pesquisador que tem um somatório de comitês, em participação de comitês, corpos editoriais, grupos de pesquisa, citações, projetos financiados e prêmios, ele teria uma melhor participação nesse campo, teria uma melhor posição nesse campo. Provavelmente ele conseguiria ter um espaço destacado na definição de como anda esse campo, né? De acordo com esse gráfico, a gente vê que quem tem os números elevados, mais números elevados em cada um deles, né, é o pesquisador número 6, né? Então, provavelmente, vejam aqui o pesquisador número 4, ele praticamente não tem nenhuma ou uma relevância mais baixa no campo, né? O pesquisador, assim bem como o pesquisador número 1. Já os pesquisadores com maior espaço nesse campo científico é o pesquisador 6, e aí eu não conseguiria dizer porque não tem o somatório, mas provavelmente o pesquisador 5 também tem uma preponderância bastante forte, né? Aqui está considerado simplesmente o peso dos pesquisadores nesse campo, né? Uma outra maneira de nós olharmos, que nós poderíamos olhar, seria nós olhar o peso das organizações financiadoras, né? Mas aqui o peso do Estado como financiador, o peso das organizações de ensino, mas aqui pensando em quais são aqueles grupos que conseguem orientar a pesquisa, né, teria que olhar para os trabalhos feitos por esses pesquisadores. Aí nós conseguiríamos ver como que os outros
estão fazendo os trabalhos, né? Provavelmente a gente veria que fazem a partir das observações e das proposições desses pesquisadores, né? Por exemplo, agora me veio algo na cabeça que é bem interessante, né? Como que a gente observa que o campo científico tem regras próprias de disputa e regras de andamento e onde aquelas pessoas que participam têm que seguir, né? Se a gente olhar para as disputas na sociedade brasileira, provavelmente figuras como Aníbal Setúbal, né, que é presidente do Itaú, figuras como o Roberto Campos Neto, que é presidente do Banco Central, figuras como, sei lá, um bispo, né, da Record, figuras como... Essas figuras, elas têm um grande capital social, né, ou um grande capital econômico que consegue influenciar as disputas da sociedade brasileira. Mas agora, se a gente olhar para o campo científico e mais especificamente para o campo das ciências sociais, essas figuras todas têm menos importância do que o Gessé de Souza, por exemplo, né? Por quê? Porque o Gessé de Souza, ao longo do tempo, conseguiu demonstrar sua compreensão sobre as pesquisas das ciências sociais e sobre o próprio campo. Então, se nós fizéssemos um gráfico comparando as publicações na área e a atuação na área, esses elementos que eu coloquei aqui, por exemplo, do Gessé de Souza e de um cara muito importante na área econômica, a gente veria claramente que o Gessé de Souza disparado anda na frente, e é por isso que ele é importante, né? Ou seja, as regras de disputa social gerais não têm a mínima validade na disputa em um campo científico, né? Espero ter conseguido contribuir para que vocês compreendam esses conceitos, né? Bom, o campo, se a gente pensar que um campo, né, um microcosmo dentro do macrocosmo, né, e mais especificamente o campo científico, né, se nós pensarmos em algum campo, num campo científico, até dentro de um campo científico, o campo científico das ciências sociais, das ciências biológicas, né, a gente vai ver que a gente tem que pensar então no que nas regras, para compreender como ele anda, nas regras que o diferenciam da disputa social em geral, né? Mas a gente tem que compreender até que ponto, né, que ele consegue se diferenciar da sociedade como um todo. Ou seja, como que ele consegue repelir as pressões externas existentes a ele, né? Então, uma das questões centrais que nós temos que compreender é qual a natureza das pressões externas. São pressões econômicas, né? Quais pressões econômicas? São pressões políticas? Quais pressões políticas, né? A forma sob a qual elas se exercem, créditos, ordens, instituições, contratos, financiamentos, né? Quais formas se manifestam as resistências que caracterizam a autonomia, né? Como que aqueles que estão dentro do campus conseguem repelir ou refratar aquelas pressões externas, por exemplo, uma pressão de financiamento, né? Eu vou uma estratégia, né? Pensar numa estratégia. Existem recursos para você estudar inovação, né? E aí o pesquisador das ciências sociais ele vai dizer assim, olha, eu não estudo praticamente inovação, né? Mas eu estudo alguma coisa que é importante para a inovação. E aí ele
conforma um projeto, mas na verdade o projeto dele não é sobre inovação, na verdade o projeto dele é sobre ciência, ele quer pesquisar ciência. E ele, por mais que venha pressão externa para ele pesquisar a inovação, ele consegue, aquele campo consegue refratar, aqueles pesquisadores conseguem refratar e conseguem, inclusive, transformar o conceito de inovação que vem de fora, né? Então, pensei uma coisa meio... só um exemplo, né? Vocês podem pensar outro, mas vocês podem pensar outros exemplos nesse sentido, né? Ou não só da área de financiamento, de outras áreas também, né? Quais são os mecanismos que o microcosmo aciona para se libertar dessas imposições externas e ter condições de reconhecer apenas suas próprias determinações internas? Então, esses todos são elementos importantes para nós conseguir compreender a ciência. Se a gente olhar, querer compreender a ciência daquela maneira simplesmente, a ciência ela vai simplesmente retratar aquilo que a sociedade em cada momento está pesquisando, a gente não consegue explicar várias questões. Mas esse olhar permite dizer assim, não, a ciência dialoga com o macrocosmo, mas ela tem os agentes que estão nela têm capacidade de agência e têm capacidade de refratar, retraduzir aquelas pressões que vêm de fora. Por isso mesmo, essa é um dos argumentos para se dizer que aqui existe um macrocosmo, né? Se dialoga com pressões externas, mas se significam essas pressões internamente a partir das regras e da estrutura de poder pré-estabelecida no campo científico. Então, uma das manifestações mais visíveis da autonomia é essa capacidade de refratar, retraduzindo sob uma forma específica as pressões ou as demandas externas, né? Então, um dos elementos que a gente pode questionar, né, e que pode ser objeto de estudo é se existem áreas mais autônomas do que outras, né? É uma coisa, só fazer um parênteses sobre a realidade atual, né? Uma das coisas que se trata é que existem áreas que são bastante autônomas, como a física, né? Como a astronomia, áreas que são mais autônomas, como a biologia, como a medicina, e áreas talvez sejam menos autônomas porque o seu objeto faz parte diretamente do estudo da sociedade, que são as ciências sociais, né? Mas no momento atual que nós temos visto, né, é que essa autonomia de determinadas ciências ela é um tanto quanto questionável, né? Basta nós vermos as pressões que estão sofrendo o campo da biologia e da medicina com essa questão do coronavírus, né? Os cientistas não estão conseguindo colocar a sua visão baseada na empiria e na teoria que se realiza por décadas, né? E sofre uma pressão gigantesca por parte da política, da disputa de poder desse momento. Mas, por outro lado, também vocês veem que existe uma pressão interessante de uma parte da sociedade para que sejam respeitados aquilo que se considera como sendo relevante naquela área de estudo, né? Então, mas só para nós refletirmos, né, que nenhuma ciência é completamente ou é completamente autônoma, ou mais do que isso, são bem menos autônomos do que às vezes se pressupõe. Então, é necessário realmente ter estudos em cada área para se perceber essa questão da autonomia. Na próxima aula, na próxima semana, no próximo tópico, nós vamos discutir a partir de estudos realmente voltados para a medicina e nós vamos, e talvez a gente vai perceber como as disputas externas, elas
elas acabam ajudando a conformar os diferentes campos científicos, né? Por outro lado, a gente pode questionar, existem países que o campo científico é mais autônomo do que outro, mesmo nessa questão do coronavírus, né? Existem países onde o campo científico consegue se estabelecer frente aos outros poderes políticos, né? Consegue dialogar com a disputa social no campo social amplo, né? Consegue fazer com que a sua posição seja respeitada, né? Também é um outro elemento importante a se olhar. Me parece que existem países que o campo científico é mais importante nas disputas sociais do que outros, né? Retornando um pouquinho, né? Guardando nosso parênteses para trás, né? Então, a politização de uma área, né? Não significa que aquele campo seja mais importante ou outra. Politização significa, olha, os objetos que nós temos vêm de fora, né? Nas ciências sociais talvez a gente pudesse olhar, tá, depois a gente trata disso, né? Quanto maior a politização de uma disciplina, menor a sua capacidade de refração, né? Às vezes até nas ciências sociais a gente tem dificuldade de diferenciar, principalmente quando os estudantes estão fazendo mestrado, né? Ou na graduação, a diferença entre problema social e problema sociológico, né? Tamanha é a introjeção de questões que fazem parte da disputa da sociedade no campo científico das ciências sociais, né? Então, até aqui o Bourdieu faz esse autor faz uma crítica, né? Uma das maiores dificuldades encontradas pelas ciências sociais para chegar em autonomia é o fato de que pessoas pouco competentes do ponto de vista das normas específicas possam sempre intervir em nome de princípios heterônomos, sem serem imediatamente desqualificadas, né? Então, é importante esse questionamento, a pensar assim, quando se traz de fora desse campo científico alguns objetos, se aceita alguns objetos de estudo, né? Significa que a gente tem uma capilaridade social, que a gente está cumprindo com alguma função social, ou simplesmente significa que o campo não tem autonomia, né? Por outro lado, se permite que pessoas não baseadas que não fazem seus estudos de uma maneira a respeitar e a considerar o melhor método existente, ou melhor não significa que seja só um, né? Mas não tem rigor científico suficiente, se é permitido que eles falem em nome de determinada ciência, né? Isso só significa que o campo não tem autonomia suficiente, né? E uma das coisas que esse autor, dos mais importantes do século XX, disputa na sociedade, luta é por uma autonomia do campo científico nas ciências sociais, né? Então, eu deixo essa questão para vocês refletir também sobre a politização que nós já tratamos a partir do Weber, né? Da politização dos objetos de pesquisa nas diferentes ciências, especialmente uma reflexão que deve ser feita a partir das ciências sociais, né? O que influencia a agência, né? Naquele outro gráfico a gente já viu um pouquinho isso, né? E depois a gente vai retornar, né? O que torna um agente importante ou menos importante, né?
Então ele vai falar, é a estrutura das relações objetivas entre os agentes que determina o que eles podem e não podem fazer, né? Mais precisamente a posição que eles ocupam nessa estrutura que determina ou orienta, ou pelo menos negativamente, suas tomadas de posição. E vejam que aqui é muito diferente de se pensar redes, né? Porque redes, quem tem muitos contatos, né, consegue ter uma boa ação sobre a rede, né? Então aqui é como se a gente olhasse a rede de uma maneira horizontal e olhasse o capital de cada um de uma maneira vertical, né? Como uma terceira variável, né? Então a posição que ele ocupa, né, e a influência que ele tem depende, a posição do campo que ele ocupa depende do capital que ele tem. Quanto maior o capital, maior será ou melhor será a posição no campo que ele tem. Maior será a agência dele, né? Porque, por um lado, melhor conhecimento, a agência dele significa maior conhecimento que ele tem do campo. Por conta de ter esse maior conhecimento das regras de atuação, ele conseguiu acumular mais capital, né? Ele conseguiu ter mais publicações, ele conseguiu ganhar prêmios, ele conseguiu participar de mais eventos e assim sucessivamente, né? Isso que a partir dessa posição ele consegue interpretar melhor o campo, né? Ele já interpretava, mas consegue interpretar ainda melhor. E não só isso, a posição dele importa para os demais, né? Voltando então naquela mesma figurinha de antes, né? A posição que ele ocupa naquele campo, a agência dele, né? A capacidade dele influenciar o campo vai depender majoritariamente ou exclusivamente do capital acumulado naquele campo, né? Por exemplo, para acumular a importância que eu tenho para definir o campo econômico é o capital econômico que eu tenho. Da mesma maneira, não é a quantia de laços que eu tenho. Eu posso conhecer todo mundo, né, mas ser pobre, né? Então, qual a influência que eu vou ter sobre aquele campo? Qual a agência que eu vou ter sobre aquele campo? Da mesma maneira, no campo científico, eu posso conhecer todo mundo, eu posso ser muito legal, mas se eu não conseguir acumular aquele capital simbólico necessário naquele campo, ou reconhecido naquele campo, a minha capacidade de agência é muito baixa, né? O que eu publico ou o que eu penso não importa, em outras palavras, se eu não tiver acumulado capital simbólico específico. Aqui é o que nós já estávamos tratando, né? Os agentes, caracterizados pelo volume de capital, determinam a estrutura do campo em proporção ao seu peso, né? Quanto maior a proporção do peso do meu capital no campo onde eu atuo, né? Maior vai ser a minha capacidade de agência, mais eu vou conseguir definir aquele campo. E aí então ele vai dizer que existem duas espécies de capital científico. E aqui é bem importante até para a gente fazer uma analogia com o que o próprio autor faz, o próprio Bourdieu faz, né? Não claramente, mas ele mesmo faz, com como anda a ciência em períodos de ciência normal ou paradigmáticos em períodos de crise, né? Então, por um lado, existe um capital temporal ou capital político institucional, né? Poder institucional e institucionalizado que está ligado à ocupação de posições importantes nas instituições científicas, direção de laboratórios e departamentos, pertencimento a comissões, comitês de avaliação.
Então esse capital, por mais, vamos dizer assim, o cara não tem muitos prêmios, muitas publicações, mas ele ocupa um espaço que ele pode definir para onde vão os recursos, que ele pode definir quais vão ser as pessoas contratadas, que ele pode definir quais vão ser os objetos de pesquisas prioritários nos editais de chamamento de pesquisas, por exemplo. Então, esse tipo de capital, ele precisou ser acumulado a partir de conhecimentos de como ele atua nesse campo, né? E conhecimentos que só são obtidos ao longo do tempo, né? Ter posições em comissões importantes e tudo mais. De outro lado, tem um poder específico, né? Que é o prestígio pessoal, que é mais ou menos independente do precedente, segundo os campos e as instituições, e que repousa quase exclusivamente sobre o reconhecimento, pouco ou mais objetivado e institucionalizado, do conjunto de pares ou fração mais consagrada entre eles. Então, o poder específico é o prestígio. Então, tem aquele indivíduo que ele não acumula posições em comissões, posições em bancas, em posições em bancas de escolha de projeto, em contratação, mas ele consegue publicações relevantes, publicações que conseguem ser citadas, publicações internacionais que conseguem dialogar com outros países e tudo mais. Esse tem um outro tipo de capital que forma o capital científico, que é o prestígio, né? Então, o capital científico é formado por esses dois tipos de capital. Um capital temporal, que é político-institucional, e outro poder específico, que é o prestígio do pesquisador. Esses que têm prestígio, eles conseguem, a partir de suas pesquisas, que outros prestem atenção nas pesquisas que eles realizam, né? E que vão citar, enfim, tudo mais. Esses são importantes também para definir o campo, né? Então, por exemplo, se a gente considerar uma composição e distribuição de capital científico em um campo, considerando só o prestígio do pesquisador, né? Então vocês veem que o somatório, né? Aqui de novo eu esqueci de colocar, não, aqui está o total, né? O total roxo, né? O capital, qual que é o pesquisador que tem mais capital científico, tem mais prestígio, né? O pesquisador 6, porque ele tem mais citações, mais projetos financiados, ele tem mais prêmios, eu não estou identificando, né? Mas ele tem algum prêmio também. Então, somatório disso, a gente percebe que ele provavelmente tem mais influência no campo científico onde ele atua, né? Por outro lado, se a gente o que tem menos influência é o pesquisador 1, né? Aqui a gente não botou variável temporal, pode ser que o pesquisador 6 já esteja 30 anos pesquisando, e o pesquisador 1 começou a pesquisar há 5 anos. Então, ao longo do tempo, ele pode se tornar tão importante quanto o pesquisador 1. Então, vejam que o acúmulo de capital simbólico, assim como o acúmulo de capital econômico, ele é altamente dependente do tempo, né? E no caso, o capital científico sendo um dos capitais simbólicos, bom, ele segue essa afirmação, né? Já aqui coloquei um outro tipo de capital, o capital temporal, né? Que diferente, pode ser que o pesquisador ele não tenha tanta importância, não tenha tanto prestígio, mas ele é muito importante para a definição de onde vão os recursos, o que vai ser publicado também, porque ele participa em corpos editoriais, quem vai ser contratado, porque participa de comitês, né, de contratação, bancas de concurso, né? Então vejam só que o capital institucional aqui do pesquisador 8
é maior do que o pesquisador 6, mas o pesquisador 6 aqui também tem um elevado capital institucional. Mas o que olhando esses duas figuras a gente pode ver? Que se o capital, se o campo científico ele é composto por dois tipos de capitais, o capital científico, o prestígio e o capital temporal, político institucional, o pesquisador 8 pode ter um prestígio, pode ter uma importância na definição dos rumos do campo científico, não tão grande, porque o 6 também tinha bastante capital científico, né? Mas ele pode ter uma importância quase tão grande quanto o 6, que tinha bastante publicações, citações e tudo mais. Mas vejam que os capitais utilizados aqui não são econômicos, não são religiosos, então aqueles capitais que fazem sentido em outro lugar não fazem o menor sentido aqui, né? Vejam, então significa que o campo científico tem alguma capacidade de refração daquelas pressões externas. E aí também, como eu disse, deve-se pesquisar como isso funciona em cada um por exemplo, o campo científico nas ciências sociais, por exemplo, né? Mas os elementos aqui são completamente de valoração aqui são completamente de outros. Isso faz a gente pensar também que aqueles que atuam no campo científico necessitaram de aprender regras completamente diferentes daquelas regras aprendidas para se disputar o campo político, ou o campo religioso, ou o campo econômico. Aqueles aprendizados de outros lugares não têm significado ou relevância na disputa do campo científico, né? Eu acho que assim dá para a gente compreender melhor o que significa essa interpretação de considerar o campo científico como considerar a construção do conhecimento científico, a ciência, como um campo de disputas, como um campo social específico, né? E aqui é aquele mesmo gráfico de antes, né, que é a somatória dos dois, que aqui a gente percebe pela junção do capital temporal e do capital científico, que o campo científico, o pesquisador 6 é o que tem mais relevância, né? E depois, na verdade faltou o total aqui, né? Provavelmente o 6 tem mais relevância, mas faltou o total aqui, né? Então a gente não pode afirmar, mas vocês entenderam a lógica, eu acho, né? O capital científico puro adquire-se principalmente pelas contribuições reconhecidas ao progresso da ciência, as citações e aquilo que a gente estava falando, as invenções ou as descobertas, as publicações, especialmente nos órgãos mais seletivos e mais prestigiosos, portanto aptos a conferir o prestígio à moda de bancos de crédito simbólico, são o melhor indício. O capital científico das instituições se adquire essencialmente por estratégias políticas específicas, que têm em comum o fato de todas exigirem tempo, participação em comissões, bancas de tese, concursos, colóquios ou mais ou menos convencionais no plano científico, cerimônias, reuniões, etc. Aqui é aquele elemento importante, né, que o Kuhn já tratava, né? Quem, a partir do que das considerações feitas até aqui, quem tem maiores possibilidades de criar, quem pode modificar o campo, né? E quem dá estabilidade, né? Porque a gente, se olhasse de uma maneira maniqueísta, a gente ia dizer que só aqueles que têm maiores citações e tudo mais são importantes, né? Mas o Bourdieu nos faz olhar e pensar a importância dos dois tipos de capitais, né? Duas espécies de capital científicos e as duas formas de poder podem coexistir no seio do mesmo laboratório e para o melhor. Em alguns casos do empreendimento coletivo,
tendo de um lado o diretor do laboratório, que muito informado do estado da pesquisa em especial, pela frequência aos comitês e às comissões, encarne de alguma forma a ciência normal e produz trabalhos voltados para a generalização. E o outro, tendo também um pesquisador prestigiado que se dedica à construção de modelos integrativos e traz para outros pesquisadores seniores e juniores uma espécie de suplemento de imaginação científica. Essa divisão de trabalho observada no laboratório de física encontra-se em numerosos grupos de pesquisa pertencentes às mais diferentes disciplinas. Por que é importante essa divisão para a gente pensar na estabilidade da ciência, né? Você vê o que vai ser considerado como... Eu não vou responder isso, né? Porque eu coloco como questão para imaginação e para reflexão, né? Mas o que vai ser considerado como relevante a ser estudado, né? Lembram do Thomas Kuhn? O que garante que... O que torna a ciência diferente de outras formas de construir o conhecimento? O que garante que a gente não vai atrás de aventureiros, né? Isso são questões importantes para pensar. E, por outro lado, por que é importante que só alguns indivíduos sejam considerados relevantes para a imaginação, né? Que sejam liberados de determinadas... são permitidos a eles possibilidades que não são permitidas àqueles que estão ingressando naquela ciência, né? Então, deixo para reflexão essas três questões para vocês, né? A questão 1. O que acontece com os pesquisadores quando não compreendem as regras do campo científico onde atuam? 2. Havendo dois pesquisadores, um com elevado capital científico e o outro com baixo capital científico, o que acontece quando o último, mesmo que correto, questiona o paradigma de seu campo científico? Ao contrário, o que acontece quando o primeiro faz? 3. Pensando na questão anterior, qual a importância de tal situação para a manutenção da ciência como método de construção do conhecimento? Hoje eu vou fazer citação aqui atrás porque eu não usei só um livro, né? Então a gente usou os usos sociais da ciência por uma sociologia clínica do campo científico e o poder simbólico, né? Bem, pessoal, uma boa semana a todos e a todas, bons estudos, fiquem em casa se vocês puderem ficar, né? Não saiam na rua desnecessariamente, não contribuam para a proliferação desse risco, desse problema da saúde pública, né, que é esse vírus. Um abraço a todos e até a próxima semana.